E assim, assim, muito ponderado, né? Se tivesse mais 15 rodadas, era campeão, simples assim. Eu acho que, né, se tem que ter uma análise mais fria da situação. Se Agora, o Tabet tivesse jogado contra a LDU, nós estávamos na semifinal, né? é óbvio que sim. Você tem dúvida em relação a isso? Agora, Renan, eu queria que você falasse um pouco do Negruti, né? Eu lembro, cara, de uma conversa que eu tive em Cotia, eu tô tentando lembrar, acho que foi com o Alan Barcelos, em off, que ele falou, né? Ele falou, cara, o Negruti, ele é um jogador muito obediente taticamente, observa isso na copinha. E foi assim, toda a copinha dele, né? Ele, quando é colocado para fazer uma função, ele cumpre com a vida, né? E isso ele fez muito bem contra o Santos, e ontem ele fez muito bem também. Obediente Negruti, que não tinha espaço, né? Tava ali, assim, caminhando para um lado que ele sairia do São Paulo, acabaria o contrato, sem tempo de jogo e tudo mais, e hoje já vira um outro ativo importante da zaga. Queria o seu comentário em relação ao Negruti e sobre esse outro cara aqui também, que a gente vai comentar, que faz mais uma partidaço, Sabino também. Os três da zaga muito bem. A gente já falou um pouco do próprio Luiz Gustavo, mas queria que você falasse um pouco de Negruti e de o Sabinão, né, que fez mais um jogo bom. Ele que fez ontem, enfim, 13 cortes, 3 interceptações, 0 faltas cometidas. Um jogo muito inteligente e de saída, mais uma vez, do Sabino. Primeiro eu queria falar que quando o Wilson cita praticamente todos os jogadores aí, é um elogio diante das circunstâncias que o jogo pedia ontem. Ele não citou um cara, que com certeza ele vai concordar comigo, mas passou despercebido, foi o Enzo. O Enzo entrou bem pra cacete também, mano. Gladiando, duelando, segurando o refrão ali na esquerda, primeiro com O Enzo, o o Wendel. Enzo queria puxar contra-ataque ontem, nós ficamos É, vendo. Mano, o Enzo é cara, loucurada, mano. loucura, loucura, Ué, e loucura. por Mas, isso pô, saiu o segundo gol. Foi só porque ele correu junto. exato. Ele passou a linha do. Quem que foi que meteu a bola para ele? Foi o. Quem que foi que fez o passe para ele? Bobadilha, Bobadilha. Ele passou rasgando Bobadilha, mano. É a hora do quê? Você levar a bola ali pro escanteio, segurar a bola, ele passou rasgando, mano. Então, tudo, são todos elogios que nós fizemos aqui, obviamente, pelo que o jogo pedia, pela circunstância do jogo e que nos deixa muito orgulhosos. Vamos falar um pouquinho do menino do Negruti. Cara, aquele jogo contra o Santos, o Ilcinho faz uma análise, eu concordo com ele, e é a característica da caça, né? De você acompanhar o jogador, sair ali no calcanhar dele quando ele desgarra, o atacante quando desgarra da defesa. Não que é um erro, né? Essa é uma estratégia do Crespo, tem também o posicional, que o cara fica posicionado no setor dele, não importa a movimentação do adversário, ele pega quem cair no setor dele. E ele teve esses pequenos problemas no jogo contra o Santos, e para esse, deve ter tomado ali uma chegadinha, não, uma orientada ali do Crespo, falando porque os outros zagueiros já estão mais acostumados com isso. Ferrarese sai a caça, o Sabino sai a caça, o Alan, quando está no campo, sai a caça. Então ele pegou essa dicasinha aí, essa orientação do Crespo, e, pô, esse jogo, cara, viu? Nenhum jogador que estava no setor dele, que recebia a bola, dava andamento na jogada. Sempre recuava a bola, jogava a bola para trás. E uma coisa que não sei por que eu não tinha ainda me atentado, ele não é lento, cara. Na minha cabeça ele era um jogador lento. Não, ele não é lento, ele tem ótima velocidade. Teve uma hora que foram fazer um 2 em cima dele, ele acompanhou o cara com uma baita velocidade, que se tivesse metido a bola lá, ele tinha chegado, tinha brigado junto com o cara. Então, isso vai ser muito bom para ele. Ele é um jovem, todo mundo sabe que ele é volante. Um primeiro volante, muito bom taticamente, tem boa leitura de jogo, pela idade, por ser jovem, mas ele está se mostrando também, para essa formação, ser um cara versátil, que pode ajudar quando precisa. Ele está ganhando uma importância dentro do elenco, dentro do plantel, na cabeça do treinador, que há um mês atrás ninguém imaginava, acho. Acho que nem isso, nem tanto tempo. Ninguém imaginava. Então, eu fico muito feliz porque é um menino da base. Eu acho que eu sou um dos que mais defende jogadores da base estarem dentro do campo. Eu fico feliz por ele porque isso aí vai potencializar demais a carreira dele. Você pode ter certeza que hoje o interno do São Paulo está vendo ele diferente, a torcida está vendo ele de uma forma diferente também, vendo ele como um cara útil. Amanhã ou depois, vamos lá, fim da temporada. Pô, nós temos para volante Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia, Negruti.
Ninguém falava o nome do Negrutti até pouco tempo atrás. Ele pode ser ali no planejamento, o Negrutti é o titular absoluto, não. No planejamento do plantel de 2026, esse cara, a partir de agora, na minha visão, passa a ter uma importância diferente, né? E se eu até fosse a própria busca por zagueiro, né, Renan? Não precisa, se for para gastar, não precisa gastar com o zagueiro, porque já tem ali o Negrutti, o Luiz Gustavo. Exatamente. Porque ele mostrou essa versatilidade. E eu colaria muito ali no Luiz Gustavo. Vou fazer aqui um relato de detalhe, só que eu observo esse tipo de detalhe. O torcedor que vai para o jogo não observa e não tem obrigação de observar. O torcedor vai para o campo para ver o jogo. Quando os jogadores vão para trás do gol aquecer, eu fico ali, observando os caras aquecendo. Né? Eu estou ali olhando os caras aquecer. Quem que a gente pode colocar para mudar o jogo e tal. Você olha o Luiz Gustavo aquecendo, você fala assim, porque minha mulher falei, quem que você acha que vai entrar no jogo ali? Dá uma olhada para os caras aquecendo. Aquele ali, aquele magrinho ali que tá correndo para um lado e para o outro ali, se movimentando e tal. Não, ele é certeza que não vai entrar no jogo. Só que ele é o único que tá fazendo o aquecimento do jeito que tem que fazer. É impressionante o profissionalismo desse cara. Já apareceu um monte de mensagem aí no chat. Tá bom, obrigado, mas já deu. Cara, você tem que ponderar muitas coisas. Não, o salário dele tá muito alto. Aperta a mão e segue a vida. Não sei se ele pretende atuar. Eu ofereceria para ele um cargo no time do São Paulo. Não sei se existe esse cargo. Um amigo meu agora teve... Pode ficar tranquilo que cargo eles inventam, viu, Renan? Sim, mas assim, eu quero dizer que o cargo que meu amigo agora tem na Portuguesa, que é o Marco Antônio, jogou com a gente no São Paulo, né? Foi ídolo lá na Lusa, que como é que é o nome do cargo dele? Ele vai fazer uma espécie de ligação entre jogadores, equipe técnica, jogadores, diretoria. Sabe aquele cara que é o... Diretor da resenha. O cara que sabe gerir, o cara que sabe gerir confusão, o cara que sabe administrar problemas dentro do elenco de jogadores, sabe administrar problemas de jogadores com diretoria, que isso acontece em todo lugar. Tem em todo lugar. Eu ofereceria isso para ele. Não sei, eu não conheço o Luiz Gustavo. Eu não sei o que ele pretende fazer da vida dele a partir de 2026. Se é jogar futebol ainda, se é parar, se quando parar, o que quer fazer. Mas eu, pelo menos, ofereceria, porque você não pode perder, pelo menos, a oportunidade de ter um cara profissional do jeito que ele é, inteligente do jeito que ele é, ter vivido tudo que ele viveu. Você não pode perder a chance de ter esse cara dentro do seu clube. Eu não perderia, pelo menos. Então, fica aí. O Sabinão, você pediu para falar do Sabinão também. Eu tô no 50% que gosto, Ilcinho. E faz tempo, não é de agora. Eu tô no 50% desse 50-50 seu aí, eu tô no 50 love. Eu tô no 1% que acho que ele tem que ser titular só por ser canhoto e eu gosto dele. Sabinão então, é meu titular. Eu tô no 50-50, no meu 50 love, né? Eu gosto pra caramba do Sabino, eu acho que ele é um cara, além de fazer... de estar conseguindo fazer o que se pede, o que se espera de um zagueiro, ele tem muita qualidade técnica, muita inteligência, é um cara tranquilo, Ontem saiu com a cabeça inchada, porque cabeceou bola pra caramba ele e o Luiz Gustavo, né? Porque o jogo ficou condicionado a isso, muito levantamento na área, muito cruzamento, eles suportaram bem pra caramba nesse sentido. Eu acho que um cara importantíssimo pra nós. E um detalhe, de todo mundo, ele não tá machucando, né, cara? Então ele tem passado a confiança nesse sentido também, tem sido confiável, né? Fisicamente ele tá... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. De nenhuma forma. Então chegar nessa situação com certeza dá muito mais ânimo e eu acho perfeitamente possível uma vitória do São Paulo nesse jogo. Assim, gente, assim, favoritismo em clássico, ele é só teórico. Porque chega na hora, tem um monte de outros fatores envolvidos, o jogo é no Morumbi, então imagino que a torcida vá comparecer pelo menos para essa partida contra o Palmeiras, e pode ser a virada de chave emocional que o São Paulo precisa para continuar brigando por esse G6, que é o que resta ao São Paulo esse ano. E não é uma tarefa simples, né? Porque tem um grupo ali querendo descolar, né? O campeonato tem um G3, o G4 a 6, e aí vem o outro pelotão, e o São Paulo está querendo ficar nessa briga para conseguir uma vaga direta para a Libertadores. E esse jogo com o Palmeiras é muito importante, mas é isso, ainda deve ser um time meio remendado,
e vai precisar lutar contra essas condições. Mas, assim, clássico, gente. Eu, assim, apontar favoritismo, olha, só porque você me obriga, Domi, porque senão... Justíssimo. O Sabino, depois do jogo, falou o seguinte, abre aspas. Diga, Rodrigo. Não, o que eu ia só observar que esse jogo, na minha opinião, indica que o Crespo, que eu acho que faz um bom trabalho no São Paulo, cometeu um erro na Libertadores, né? Ele quis forçar o Luciano para jogar de centroavante, e o Luciano fez todo aquele desempenho, ele botou o Tapia, no início do jogo o Tapia fez um gol. Então, assim, ele tinha o Tapia, tinha até o Dineno também, ele preferiu não usá-los e forçar o Luciano jogando como... segundo atacante ali principal, né? Não como segundo atacante, não deu certo. E agora mostrou que ele tinha um jogador ali que ele podia ter utilizado. O Tapia não é brilhante, mas ele é um cara que quando chega ali ele faz o gol. Ele tem um drive mais de jogar desse jeito de centroavante mesmo, que o Luciano tem menos. Eu acho que esse pode ser o cara que o São Paulo estava querendo, né? Como centroavante, o Tapia, Alicia. Pode, Domi. E assim, não tem muito de onde tirar o São Paulo, né? Então, assim, dentro do que é possível, do que o São Paulo podia e pôde contratar esse ano, e sem o Caleri, depois sem o Rian Francisco, né? Com todas essas limitações, acho que é um jogador que pode fazer essa diferença, pode marcar nesses momentos decisivos, coisa que o São Paulo não conseguiu fazer contra a LDU. Agora o Sabino, depois do jogo, falou o seguinte, abre aspas, o São Paulo é assim desde a chegada do Crespo, um São Paulo que luta, se entrega, e hoje... Árbitro de São Paulo e Palmeiras no próximo domingo está definido, e é ele, Ramon Abate Abel. Ele, para quem não se recorda, mais recentemente o Ramon, ele esteve naquela partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, que o Zubeldia acabou sendo expulso, que o Lianco foi expulso, mas de uma maneira tardia. Foi aquele árbitro que apitou São Paulo e Atlético Mineiro, e ele já apitou outros jogos também do São Paulo, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. O Ramon Abate Abel, ele foi um dos principais destaques da arbitragem na Copa do Mundo de Clubes, né? Arrancou elogios por todo o mundo, e tem sido um nome queridinho da CBF, né? A partir dessa temporada ele entrou no quadro da FIFA, tem recebido vários elogios e a CBF tem apostado bastante no Ramon Abate Abel, inclusive no talvez o principal jogo da última rodada do meio de semana. E foi ele quem apitou, que foi a partida entre Flamengo e Cruzeiro. Ele apitou essa partida lá no estádio do Maracanã e tem sido aí o árbitro responsável ali pelas principais partidas hoje no futebol brasileiro. Aí eu fui dar uma vasculhada, peguei o histórico do Ramon Abate Abel nas partidas com o Palmeiras em campo. E até o retrospecto é bem equilibrado do lado do Palmeiras. O Ramon Abate Abel, ele apitou 16 jogos do Palmeiras desde que ele começou a apitar jogos de Série A. São 4 vitórias do Alviverde, 7 empates e 5 derrotas. A última vez que ele apitou um jogo do Palmeiras foi no empate por 1-1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, válido por este campeonato brasileiro. Você gosta do Ramon Abate Abel? Você acha que ele é um bom técnico para esse jogo grande? É a melhor escolha? Deixa aqui nos comentários. Continuando trazendo mais informações, Rui Costa está na mira do Grêmio e pode deixar o São Paulo, por que não? A gente já tinha repercutido esse interesse, né, em outras oportunidades, mas que ele era apenas um dos nomes mais cotados. Só que aí o Eduardo Gabardo, lá que faz uma cobertura lá das equipes do Rio Grande do Sul, através da Zero Hora, também ele tem um canal no YouTube, ele trouxe que caso Odorico Roman se torne presidente, ele que é da Chapa 2 lá do Grêmio, caso ele vença, o dirigente São Paulino é o favorito dele para assumir o cargo na diretoria de futebol. O Rui Costa, ele tem um histórico no Grêmio, né? Ele é muito respeitado lá no Rio Grande do Sul por conta da passagem que ele teve no Grêmio. Ele passou por outros grandes clubes, também como o Atlético Mineiro, mas vira e mexe lá no Grêmio. O nome dele sempre foi especulado, ele dá algumas entrevistas lá pro pessoal de Porto Alegre, porque ele é um dirigente realmente que o pessoal respeita muito lá. Dizem também por aí que ele
seria um torcedor do Grêmio, por isso que também tem uma identificação, mas ele é obviamente um cara super profissional, tem feito aí o seu trabalho no São Paulo. Ele foi escolhido pelo presidente Júlio Casares desde o início da gestão e tá com o presidente Júlio Casares desde então. Mas por questões políticas aí, o ano que vem vai ser um ano mais conflitante. No último ano da gestão Casares, vamos ver se realmente haverá algum tipo de negociação aí, se o Rui Costa vai sair ou não. Até alguns bastidores ali do São Paulo com que a gente conversa. Tudo rumor, tá? Tudo bastidor, tá? Não é nada concreto. Mas dizem que, por exemplo, em caso de uma queda do Belmonte, o Casares ele confiaria tanto no Rui Costa que faria o Rui Costa acumular serviços ali. Além de ser o diretor executivo, pegaria também o cargo de diretor de futebol. Tamanha é a confiança que o Casares tem para cima do trabalho do Rui Costa. Ele é um homem de confiança, um braço direito ali do Júlio Casares, mas por conta de todo esse histórico no Grêmio, caso o Odorico vença a eleição, ele será o primeiro escolhido e com quem ele vai entrar em contato ali para assumir o futebol do Grêmio em 2026. Você gosta do Rui Costa? Você acha que ele deveria ficar no São Paulo? Como é que você avalia aí o trabalho dele? Ele que faz as negociações, ele que é o cara do executivo, ele que lida com cláusulas, com as negociações, tanto de vendas quanto de compra, lógico, tudo a mando do presidente, mas ele que executa, né? O clube pensa e ele tem que executar. Então, ele que faz esse trabalho. O que você acha disso tudo? Deixe a sua opinião demais. Bora fechar o vídeo de hoje? Mais informações da renovação de contrato do Negrucci. Informação que a gente trouxe com exclusividade, né? Mais cedo a gente já tinha comentado bem pouquinho ali na live de pós-jogo, logo após ali São Paulo e Fortaleza, que a gente já tinha, né, um andamento dessa informação. Mais cedo a gente trouxe mais detalhes, a gente vai trazer um pouquinho mais de ideias. A ideia do São Paulo seria renovar esse contrato do Negrucci, que tem duração somente até o meio do ano que vem, até pelo menos dezembro de 27, com uma valorização salarial. A ideia seria pegar esses vencimentos que ele tem agora e subir um pouquinho mais ali para que até aumente a multa contratual dele para o futebol brasileiro. Até não cheguei aos valores, mas me falaram que é bem, entre aspas, pagável a multa contratual do Negrucci para o mercado brasileiro. Então a ideia é, até o final do ano, ter esse encaminhamento ali com o Negrucci, essa renovação de contrato, para quem sabe realmente ele já ficar no São Paulo por mais tempo. O staff está analisando, está esperando ali vários movimentos do São Paulo. Há a ideia de ser apresentado um projeto de carreira para o Negrucci, né? Porque, querendo ou não, agora é que ele está começando a ter rodagem, né? Foram 2 jogos importantes nos profissionais, mas ele já está há um bom tempo, ele já tem 21 anos, já está há 2 anos ali buscando esse espaço. Então, a ideia seria, e ele gosta muito do clube, ele, São Paulino. A ideia seria ficar com um projeto de carreira. E aí, a ideia é disso avançar aí nas próximas semanas. O Negrucci que tem começado a ter espaço com o Crespo. A avaliação interna, com que a gente conversou com várias pessoas da alta cúpula, é de que o Negrucci é um garoto super do bem, é um cara comprometido, tem realmente espírito de liderança, é um cara sério, é um garoto que tem já uma cabeça bem centrada, bem madura até para a idade, né? Não é aquele jogador que acaba se deslumbrando um pouquinho ali, tudo, não. Ele tem a cabecinha no lugar, ele sabe muito bem o que ele quer para a carreira dele. O próprio atleta tem um desejo, tem uma vontade de, óbvio, num médio a longo prazo, de jogar no futebol europeu, principalmente no futebol italiano. Inclusive, já houveram 3 sondagens ali de equipes do futebol italiano, tanto da Série A quanto da Série B italiana. Os clubes da Série A ali, aquelas equipes que ficam na parte do meio para baixo da tabela, mas já é um primeiro caminho que poderia ser traçado ali pelo Negrucci no futebol europeu. Mas a prioridade seria renovar esse contrato. Resta realmente encontrar ali as soluções ali para ambas as partes para que essa renovação possa acontecer. Você acha que o Negrucci tem que ficar? Quero saber o Sim. Carlos David Bowie, dá para assinar um empate para domingo? Eu assino. Eu assino também. Agora eu passo a acreditar no empate de domingo depois da vitória contra o Fortaleza. O São Paulo deu uma saída no luto. Vem cá, isso aqui não quer dizer que, não, vocês são uns merda, vocês não acreditam. Cara, é uma realidade. Do cara do Ferro Velho, que é Santista. Fala, Santista. Aí, boa, tá aí. Não é que não acredita no time, é a questão da... a demonstração ontem de força
com um a menos de envolvimento, de conexão, mostram que o São Paulo conseguiu sair do luto. Aquele luto pós-liberta que a gente não sabe quanto tempo dura. E ontem foi um bom sinal. Agora, que o Palmeiras é favorito, tá jogando pra caramba, que vai ter um dia e meio a mais pra descansar, que vai ter menos de com a faca entre os dentes pelo título. Tá jogando, tudo isso tá colocado. O que deixará um resultado de atrapalhar o Palmeiras, um bom resultado do São Paulo. Exato. Exatamente. Agora, espero que a torcida também compreenda o que a equipe fez no jogo de Fortaleza e compareça em grande número, exatamente. Apesar do preço dos ingressos. Que tem a ver com a pergunta aqui do Ângelo. Aliás, do canal do Fonseca. Estou errado em não concordar com o Morumbi 0? Irei ao jogo contra o Palmeiras. Então, deixa eu falar. Fala você. Eu escrevi mesmo sobre isso, Nossa, e aí muita gente falou, você não sabe nada, É. você não tem que mandar no que a torcida faz e tal. Claro que eu não tenho que mandar no que a torcida Nem faz. os outros, né? Nem os outros. Então cada um faz o que quiser. E aí falo e já aviso, já não estarei no jogo, porque eu vou tirar uns dias de férias, mas vamos combinar que contra o Ceará eu tava lá, né? Mas não estarei neste único jogo, nos próximos eu irei, por uma questão de férias que eu preciso. Mas enfim. Isso não existe, você não devia nem falar sobre isso. Não, mas tudo bem, tá falado. Só para não falar, chegar domingo, É. você não foi e tal. Então, de fato, eu não vou jogar, mas não por causa do Morumbi 0. O meu ponto é, eu acho que essa não é uma opção. Até escrevi sobre isso, né? Lá na minha coluna, no site do Band Esporte. Escrevi sobre esse negócio, que eu acho que isso para mim é o contrário de você torcer. Torcer não é você encomendar vitórias ou então só ir na boa. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é nessas horas que o seu amor está mais aflorado, quando o time precisa, quando você não tem motivos que te alegrem para estar lá. Você vai ter para torcer pelo time. Eu acho que para mim é isso que significa. Fora questão concreta, né? Você não indo ao estádio, você está punindo quem? O Casares? Por quê? Não, pelo contrário. Pelo contrário nesse caso, né? Porque não vai ninguém protesta. Então, você está punindo o time que precisa da torcida. Esse é o meu ponto. Não é uma questão individual, eu não vou porque eu não gosto dos jogadores, porque o time é fraco, porque... Cara, pra mim isso não dá. E aí, vou fazer até uma provocação. A torcida do Corinthians é exemplar nisso. Os caras enchem o estádio na boa e na ruim. Protestam, brigam, mas estão lá, cara. Estão lá apoiando o time. Mas fala. Exato. Eu acho que a grande façanha da torcida do São Paulo nos últimos anos foi justamente acompanhar a torcida do Corinthians, na boa e na ruim. Na verdade, eu acrescento algumas coisas. O estádio vazio, ele empodera os cartolas. Sim. Ele esvazia o cruzeirense. E aí, assim, o estádio vazio interessa ao Casares. O time tá de sacanagem, o técnico tá de sacanagem para não merecer o apoio do torcedor? Acho que não. Pois é. Aproveitando o gancho, então eu acho assim, tem as duas coisas, a coisa que você escreveu, o torcer pro time, e acho que esse time, com todas as limitações, é um time que merece apoio. E a situação de ser um conforto, o estádio vazio pro Cartola. Sim. Sempre assim. Uma outra coisa, nem sei se alguém vai perguntar sobre isso, mas eu vou me adiantar. Se perguntar, a gente estende o debate. A gente tem acompanhado o São Paulo 2025, que é um ano bem difícil, complexo, sobretudo das questões fora de campo. E o que eu tenho reparado são opiniões. O Morumbi 0 ainda não é o caso, porque é uma outra conversa, mas eu tenho acompanhado, isso talvez um retrato dos tempos atuais, uma lacração em relação a jogadores e tudo mais. Eu não vou nem falar do treinador que já saiu, porque toda hora que a gente fala desse tema, os caras ficam falando que é Zubalov. Você entendeu? Não tem um meio termo, o cara tá bem, trabalhando bem ou tá trabalhando mal. É que você ama ou odeia o cara. E vou pegar o Tapia, tá? Que foi o autor do gol contra o Fortaleza, que quebrou o jejum do time não sei quanto tempo, e que jogou por 2 depois da expulsão do Rigoni, se matando em campo. Já deu um pau. Eu sei. A TV aberta, os nossos companheiros cancelaram o Tapia. Sim. E a galera foi junto. Perfeito. Né?
o Tapia, ele não é o Miller, não é o Careca, mas ele é esforçado. Assim como vários jogadores do São Paulo. E o que eu tenho visto, e aí é uma questão que a gente tem e fala, o Tirone até fala, porra, você fica falando dos caras, dos colegas, eu falo. Porque o poder dessa galera aí, depois que a transmissão da Globo cancelou o Tapia, burro, etc e tal, ela transformou a opinião das pessoas sobre o jogador, que já fez 3 gols, que se mata em qualquer partida e tudo mais. Ontem, ainda bem, houve um reconhecimento a essa parte do Tapia, porque não tem jogador craque no São Paulo, não tem, não terá. E essa impressão que o São Paulo tem um monte de bagre e tal, também não é verdade. Os caras têm algumas qualidades,